Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras. Programa Vestuário em Foco com vocês, trazendo sempre muita informação. E como a gente está no momento, né, de transição política, onde o novo presidente assumiu cheio de propostas que poderão e trarão muito prejuízo para todos os trabalhadores. E alguns continuam insistindo de que não vai trazer prejuízo para ninguém. Para que a gente possa discutir junto, eu vou apresentar para vocês algum vídeo e vocês junto comigo tomem a decisão se trará prejuízo ou não a todos os trabalhadores brasileiros. A reforma da Previdência Social é uma das prioridades do governo do presidente em exercício, Michel Temer. As futuras mudanças têm preocupado e muito os brasileiros, principalmente aqueles que estão perto de se aposentar. Dona Fátima já poderia estar aposentada, mas continua trabalhando. Por enquanto eu estou me sentindo bem, então eu prefiro continuar. Hoje são duas as condições para a aposentadoria: por tempo de contribuição, respeitando a regra da soma entre idade e tempo de trabalho, para que não haja incidência do fator previdenciário com redução de cerca de 30% da aposentadoria, e por idade, com pelo menos 15 anos de contribuição. O especialista Marcelo Caetano, nomeado para assumir a nova Secretaria da Previdência, propõe fixar a aposentadoria à idade mínima de 63 anos para mulheres e 65 anos para homens, além de desvincular o piso do benefício do salário mínimo. O governo interino pretende encaminhar a proposta de reforma da Previdência ao Congresso Nacional nos próximos 30 dias. Se aprovadas, as regras devem incluir garantias que não prejudiquem quem está perto de se aposentar. Toda vez que há uma alteração legislativa e o sistema passa a endurecer as regras, é comum e é normal que se crie uma regra de transição para aqueles que estão em vias de atingir os requisitos não serem penalizados e conseguirem mais rapidamente do que a nova regra se aposentar. E para falar sobre a reforma da Previdência, recebemos os advogados, especialistas em direito previdenciário, Marta Geller e Murilo Ait. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença aqui com a gente. Mal começou o programa, aliás, antes de começar, várias perguntas já chegando. Então, nossa intenção aqui hoje é tentar acalmar as pessoas, né? Se é que isso é possível. Quem é que, de fato, deve se preocupar nesse momento com essas possíveis mudanças? Na verdade, Andresa, todo brasileiro deve se preocupar, porque a Previdência ela é um patrimônio do trabalhador brasileiro. Então, nós conquistamos muitos direitos sociais com a Constituição de 88. E eles são direitos que a gente não pode abrir mão, assim, de uma hora para outra, como se nada fosse ser afetado, né? Um trabalhador, por exemplo, da construção civil, um trabalhador rural, são trabalhadores braçais, não podem ser comparados e tratados da mesma maneira que um trabalhador que trabalha num grande centro, na maior cidade do Brasil, que é São Paulo, por exemplo, dentro de um escritório com ar-condicionado, né? São situações diferentes, que devem ser tratadas de formas diferentes. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas fiquem atentas, acompanhem as notícias, porque a gente vai brigar para não perder aquilo que já foi conquistado até agora. É claro que a gente também não pode ser um avestruz e achar que está tudo bem, que nós não precisamos tomar algumas medidas para que em 2050, quando há uma previsão de inversão de nascimentos porque assim, o que acontece? A Previdência, você paga hoje para receber amanhã. Então, existe um pacto entre as gerações, né? Então, enquanto você está trabalhando, você está pagando o benefício de pessoas que trabalharam no passado. Uhum. Então, esse pacto entre as gerações mostra bem isso, que todo mundo tem que se preocupar. Eu acho que é importante falar isso para a gente entender, né, o que está acontecendo, afinal, porque a gente vê aí a expectativa de vida
aumentando, né, e a taxa aí de natalidade diminuindo, por outro lado, né? Exatamente. É aí que explica o porquê que precisamos também Exatamente. resolver Adianta essa você conta. mudar a idade, por exemplo, da mulher. A mulher tem que ter 63 anos para se aposentar. Ah, muito bem, mas você tem que incentivar a mulher em idade fértil a ter filhos. Sim. Porque são essas crianças que vão trabalhar para pagar os benefícios de amanhã. Então, tudo isso tem que vir junto com o estudo e com mudanças também relacionadas a incentivo de natalidade, por exemplo. Doutor Murilo. Andresa, a doutora Marta trouxe muito bem vários aspectos. E olha que ela ainda, com o pouco tempo que temos, não dá para alcançar tantos aspectos importantes para falarmos da reforma da Previdência. E não há como se falar da reforma da Previdência, não tem como a gente iniciar esse assunto sem falarmos de uma possível reforma da economia do Brasil, da macroeconomia, o incentivo ao trabalho, o incentivo aos estudos, o incentivo ao trabalho formal. Tudo isso faz com que haja contribuição com o INSS e automaticamente gire a economia. São dois números importantes que eu vou trazer aqui para você. Não dá para entrar muito no debate nesse sentido, mas são números que não podem ser deixados a escanteio, que é os juros da dívida pública e a política de desoneração. O que é desoneração? É a política de abdicar, abrir mão de receitas. O governo, Andressa, abre mão de receitas no importe, o ano passado, receitas essas que seriam direcionadas para a Seguridade Social, no importe de 283 bilhões de reais. Os juros da dívida pública, o ano passado, foi de 501 bilhões de reais. Nós estamos falando aqui numa casa de 780 bilhões de reais que sequer são tratados com tanta importância como é tratada a reforma da Previdência. A reforma da Previdência teve um gasto anual, o ano passado, de 380 bilhões de reais. E a Previdência, ela alcança 29 milhões de pessoas, direta e indiretamente, ao passo que a política de desoneração e a política de dívida, de juros da dívida pública alcança nem 100 mil pessoas. Então, é delicado, mas também não pode o governo ter esse surto de responsabilidade em reforma da Previdência. Agora, diante, né, dessa questão que, pelo visto, mudanças vão acontecer, é a prioridade aí. A pessoa que está nesse momento já pronta, pode entrar a qualquer momento com o pedido de aposentadoria ou está prestes a, falta pouco tempo. O que ela deve fazer nesse momento? Bom, primeiro, esperar as novas regras? Não. Não, sempre você deve ser previdente é assim, ser cuidadoso, né, com o seu patrimônio previdenciário, né? Então, o que você tem que fazer sempre que a gente recomenda? É deixar a sua documentação sempre em ordem, né? Os seus dados, eles ficam arquivados no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, é importante que você sempre atualize o seu CNIS, verifique se as suas informações estão corretas, se todo o tempo que você trabalhou está registrado oficialmente na DataPrev. Para quê? Para facilitar, quando você vier a completar o tempo de contribuição, você pode, então, fazer a contagem e já requerer o benefício sem contratempo. Por outro lado, se você for ver, Andresa, e ligar no 135 ou no site do Ministério da Previdência Social, que é o inss.gov.br, você vai ver que não tem agendamento praticamente para esse ano para a concessão de aposentadoria. Já não tem mais. Já não tem. Em São Paulo, as agências, a maioria delas, é muito difícil. Quando você consegue para novembro e ainda pode ser uma desistência, abrir uma vaga, mas a maioria das vezes já não tem mais, pelo menos em São Paulo, não sei como é que está no ABC, né, doutor Murilo? Mas a dificuldade em agendar o benefício. Porque o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade são benefícios programáveis, né? Não são benefícios imprevisíveis, como é a pensão por morte, o auxílio-doença. Então, como é programável, o INSS, em tese, não teria essa urgência em conceder o benefício, né? Então, eles agendam, desde a data do agendamento, o benefício é devido. E a pessoa, então, vai poder receber os benefícios, os valores atrasados desde a data em que fez o agendamento. Então, pode fazer o agendamento, se preencher os requisitos, já deve fazer o agendamento. Agora, se não, aí a gente recomenda que não tem motivo para pânico, né? O que tem que fazer é isso, acompanhar as notícias da Previdência, se manifestar,
protestar, né? Porque veja só o que aconteceu, Andresa. A DRU foi aprovada, não foi aprovada, mas foi prorrogada pelo presidente Michel Temer. O que é a DRU? É a desvinculação da Receita da União, 30% de toda a receita. Então, o que acontece com a Receita da Previdência? Ela está no meio. Você mexe num caixa que está deficitário? Eu pergunto, não, né? Não se mexe. Você sendo responsável, você não mexe num caixa que você diz que é deficitário. Então, isso é uma coisa que a gente deve pensar. Né? E não deixar que os nossos representantes no Congresso e no Senado aprovem, por exemplo, a DRU. Né? Tem outros meios de fazer isso, né? De fazer caixa para pagar. Tem que economizar, tem que cortar gastos, né? E não cortar o dinheiro da Previdência. Tem, assim, tantas perguntas aqui chegando. Tem muita gente preocupada com a questão da desaposentação. É o caso aqui do... Cadê ele? De São Caetano do Sul, Oswaldo Cirilli. Ele pergunta como é que está, então, o processo de desaposentação que está no STF. Exato. Né, doutor Murilo? Bom, a desaposentação é um meio que o aposentado que volta ao mercado de trabalho, ele é um contribuinte obrigatório, ele não tem nada em retorno com essas contribuições que ele faz após aposentado. Então, a desaposentação visa incorporar todas essas contribuições para que o aposentado tenha condição de uma aposentadoria mais vantajosa. No Supremo, a questão está para ser definida e, até o momento, 2 ministros foram favoráveis à possibilidade da desaposentação e outros 2 foram contrários. Faltam ainda 7 ministros definirem a questão. Como a doutora Marta Geller disse que não há a necessidade de desespero para se aposentar, para correr, para pedir a sua aposentadoria, o contrário eu digo sobre a desaposentação. Há a possibilidade do Supremo definir a desaposentação e não alcançar quem não esteja com a sua ação em andamento. E há a possibilidade dessa reforma da Previdência ser feita a toque de caixa. Então, a nossa orientação é que se busque a desaposentação. Que é a pergunta aqui da Regina, né, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ela pergunta, são assuntos separados o que está sendo aí discutido na reforma da Previdência ou a desaposentação? Ou São essa discussão uma pode interferir na outra ou não? Não, pode influenciar, os ministros podem se sentir forçados a interpretar dessa forma, que existe déficit na Previdência. Mas, se você for ver, há estudos, inclusive de professores, teses de universitários de mestrado, doutorado, de economistas que estudaram a fundo a questão e que demonstram que não há déficit na Previdência. Evidente que se a gente não fizer nada, em 2050 haverá, mas essas medidas, elas não precisam ser tomadas, como bem lembrou o doutor Murilo, a toque de caixa para poder fazer dinheiro para pagar, fazer frente a pagamentos de outras dívidas que não sejam relacionadas à Seguridade Social. Então, existe sim uma tendência política, transformar um julgamento do Supremo em uma decisão política. Só que, Andresa, a desaposentação ela tem uma característica. A pessoa, ela foi criada, o Instituto da Desaposentação, ele surgiu quando uma pessoa que se aposentou de um determinado regime ingressa num outro regime e aí então ela desaposenta nesse para levar o tempo para um regime diverso. A desaposentação dentro do mesmo regime é que é a questão nova que o Supremo vai julgar agora. O que a gente vê, assim, juridicamente, difícil de você negar a desaposentação, né, doutor Murilo? É a questão você ter a mesma base de cálculo, que é a remuneração, você já paga o imposto de renda. Se você paga a contribuição social e não tem contraprestação, porque a característica da contribuição social e a contribuição para a Previdência é ter uma contraprestação. Você recebe benefício de volta. E o benefício que você tem, se você é aposentado, você já pagou o imposto de renda, você vai ter os benefícios de reabilitação profissional que todo segurado tem, até os dependentes do segurado têm, né? O salário família, né, que também o aposentado tem. E o auxílio maternidade. O auxílio maternidade, que você nem vai ter. Então, assim, existe essa questão que é forte. Eu acho que, assim, os argumentos são muito fortes, favoráveis ao segurado. E, realmente, bem lembrou o doutor Murilo, quem não tiver ação ajuizada pode ficar sem ter esse direito de obter a desaposentação. A tendência é o Supremo modular. Modular é dizer como vai ser aplicada a desaposentação para essas pessoas que já têm ação em andamento. Agora, um dos pontos aí discutidos nessa mudança de regras é fixar uma idade mínima.
para a aposentadoria. Qual que é a ideia do governo nesse sentido? Muito se fala em idade mínima e que a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Terrorismos que estão convencendo a sociedade de que isso é inevitável. Não pode ser tratado dessa forma. Nós não podemos tratar também as aposentadorias de um bolo geral, que tem que se ter uma idade mínima. Nós temos aposentadoria com idade mínima, as aposentadorias por idade, onde a mulher tem que ter 60 anos de idade e o homem 65 anos de idade. O que não se tem idade mínima é a aposentadoria por tempo de contribuição. Eles querem ainda cortar mais direitos do aposentado. O fator previdenciário instituído em 99 abocanha 40%, 50%, 30% das aposentadorias. A grande maioria dos aposentados que se aposentaram com o fator previdenciário, eles foram prejudicados com o fator previdenciário. E ainda querem mais, colocar ainda uma idade mínima. Eu acho assim, tem que ser discutido com a sociedade, não pode ser feito a toque de caixa uma reforma dessa. Muito bem trouxe a doutora Marta, o cenário não pode ser assim, dessa forma, tem que haver discussão. E a idade mínima já existe para o servidor público, que para a mulher é 55 anos e para o homem 60, né? Além do tempo de contribuição, que é de 30 para a mulher e 35 para o homem. Então, assim, o que vai acontecer agora? Eles querem mudar essa idade, que não 55 também não está bom para a mulher, nem 60 para o homem. Eles querem uma idade maior, que é próxima aos países do primeiro mundo, os países desenvolvidos, onde você tem acesso à educação, acesso à saúde, né? Onde o seu salário, você não tem que ter seguro-saúde para poder ter atendimento. Se você depender do SUS, o SUS é para todos, mas ele não Quer dizer, é um tipo de exemplo que não vale, um tipo não poderia ser colocado aqui. Não cabe para a gente, não é um modelo que a gente possa importar e dizer, não, mas realmente somos um país... Não é verdade, né? Nós somos um país em desenvolvimento. As pessoas, muitas vezes, elas trabalharam anos sem carteira assinada, sem ter a contribuição comprovada. Então, elas carregam principalmente o trabalhador braçal, como a gente falou no começo do programa. Então, assim, não dá para você colocar uma idade mínima trazendo de países desenvolvidos o modelo, né? Não dá. Vamos então voltar aqui para as pessoas, né? Tem muita gente aqui preocupada, aquela questão que nós já falamos um pouquinho no primeiro bloco, né? Quem está prestes a se aposentar, se vai ser penalizado, se isso não é uma injustiça, né? O caso do Fábio de Piracicaba, que ele pergunta isso. Vou até emendar aqui na do Jean Ligoc, que ele conta que ele tem 58 anos e já pode se aposentar pelo fator previdenciário em setembro, agora, desse ano. Aí ele fala, e agora com essa questão da idade mínima, isso vai me afetar? Então, o direito adquirido também é aquele que você já implementou todas as condições antes da mudança. Então, se não houver nada modificado até a data em que ele completar os dois requisitos, que é a idade e o tempo, né, a soma da idade e o tempo dá 95 no caso dele, e aí ele não tem o fator previdenciário. No entanto, ele vai poder requerer o benefício com a incidência do fator previdenciário. Então, ele não perde o direito adquirido ao benefício com o fator previdenciário, mas se houver mudança até lá, ele pode perder o direito a ter, se eles extinguirem a regra do 85-95. Agora, quando a gente fala, né, até de mudanças até lá, é algo que assim não vai acontecer também da noite para o dia, né? Não. Até ter toda essa votação, o que esperar nesse sentido de prazos, né? Quanto tempo demora para tudo isso de fato sair do papel? É o que nós falamos no começo. Não há necessidade do desespero. Para se aposentar, não há necessidade do desespero. As mudanças estão ocorrendo, vão ocorrer, fique atento a essas mudanças. Esse telespectador, ele pode, se não houver uma mudança rápida e ele ficar com medo e se aposentar, ele pode ter um corte de 50% no seu benefício. Por conta do fator previdenciário. Então, calma, não corra para se aposentar assim. Espere completar os 95 pontos. Não, ele tem 58 anos, ele não vai ter um corte tão alto, né? Mas ele vai ter, acho que uns 30% ele perde aí. Pelo menos, né? Pelo menos ele vai perder. Mas, assim, por outro lado, Murilo, é o que a gente fala, é conta de padaria. Primeiro, tem que ver se ele está empregado, ele está trabalhando, ele tem condições de ficar
esperando um benefício, tudo isso é um contexto todo, é muito pessoal essa decisão de requerer o benefício ou não. E depois, se a desaposentação também, que estão prometendo que seja julgada ainda esse ano, que eu não acredito muito, né? Mas se a pauta do Supremo permitir, ela vier a ser definida também, aí fica também a opção de requerer o benefício, continuar trabalhando e depois, então, se beneficiar de uma futura desaposentação, se também ela vier a ser definida pelo Supremo. Agora, a nossa reportagem também foi às ruas aí, né? Perguntar para as pessoas as dúvidas. Nós vamos mostrar, então, uma questão que veio lá de Blumenau. Quem traz para a gente é a FURB TV. Eu tenho algumas dúvidas sobre, e um pouco de medo, receio, que eles possam reduzir o valor da minha aposentadoria, que eu tenho a pensão e a minha aposentadoria também. Não é um valor muito alto, mas mesmo assim eu tenho dúvida. Tenho dúvida e receio, né? E já vem acontecendo isso, né, Andresa? Se você perguntar para qualquer parente que está aposentado, ele está sentindo um arroxo no benefício ao longo dos anos. Porque o que acontece? Quem ganha o salário mínimo está garantido o salário mínimo porque ele tem a composição do reajuste do salário mínimo, você tem um pedacinho do PIB também. Então, você acaba sendo beneficiado e o seu benefício, então, não vai... você não perde aquilo que a inflação faz com que as pessoas que recebam acima do mínimo percam. Então, o que acontece? Por isso que essa telespectadora está perguntando, será que eu vou perder mais ainda? Diminuir não vai, mas o reajuste, o índice de reajuste aplicável no benefício acima do salário mínimo, ele acaba dando essa diminuição ao longo dos anos. E quem ganha o mínimo tem que se preocupar também, porque existe a previsão nessa reforma prometida, anunciada, de que vai desatrelar o salário mínimo do piso, o que tem que mudar. E para fazer isso, eles têm que mudar a Constituição. Tem que ser através de uma PEC, uma reforma, uma emenda da Constituição. Não é assim, o Senado e a Câmara sozinhos fariam isso. Então, tem que ter um projeto de emenda constitucional, tem que passar pela Comissão de Seguridade e Justiça da Câmara e do Senado, e aí sim ser alterado isso. E aí será que você consegue garantir o artigo 6º da Constituição com um valor de piso menor do que o salário mínimo? Porque o que você tem que garantir com o salário mínimo? Vestuário, alimentação, lazer, saúde, educação. Será que você consegue garantir? É isso que eu pergunto. Não. Então, se não consegue isso, e para conseguir isso, acho que você não vai ter o apoio popular que precisa para fazer essa reforma. Agora sim, nós estamos vendo aí, né? Aposentados, quem já recebe o benefício está preocupado, quem está prestes a entrar com a aposentadoria está preocupado. E o que dizer, então, dos jovens, né, que estão aí começando a vida no mercado de trabalho agora, tem muitos anos ainda pela frente? Deveria ser uma inversão de preocupação. Esse surto de responsabilidade com a Previdência não é razoável. Não há preocupação com o jovem hoje. Nós falamos aí numa taxa de desemprego na casa dos 10%. Não há um incentivo ao trabalho formal, não há um incentivo à educação. O governo está tendo uma preocupação com a Previdência, preocupação essa que ele não tem com o trabalho formal, com a saúde, enfim. Tem que se haver uma preocupação muito maior com esses jovens para que nós tenhamos uma mão de obra futura que sustente os aposentados. A demanda de aposentados nós temos, os aposentados eles vão consumir, vai gerar emprego esse consumo. Para gerar emprego, você tem que ter um profissional preparado. Agora, esse jovem aí, ele se pergunta, e agora? Eu continuo, né, contribuindo aí, eu acredito nisso, vai ter a minha parte aí futuramente ou não? Tenho que pensar num plano B? Não, a gente tem que acreditar, porque isso é um patrimônio, é o que eu falo, a gente tem que acreditar, a gente não pode desistir do que a gente conquistou ao longo dos anos, né, com a Constituição de 88. Então, a gente tem que brigar pela Previdência que existe, não deixar que ela seja desmantelada como eles pretendem. Brigar de que forma, doutora? Brigar elegendo nossos representantes na Câmara e no Senado, brigar indo às ruas quando houver uma modificação que seja contra os nossos direitos, enfim... dessa forma, a gente vai deixar com que o que vem pela frente seja um pouco do anseio também da população. Você vê, hoje existe o microempreendedor individual, que é para quem está começando agora, existem profissões, quem quiser consultar o site é o www.microempreendedor.com.br,
microempreendedorindividual.org.br. Você vai lá, você tem todas as atividades que permitem a inscrição como microempreendedor, principalmente aqueles que estão começando agora, e podem contribuir com um valor pequeno, um valor de 5%, sobre a renda que tiver, até R$5.000 por mês. E aí você não tem, porque as relações de trabalho, vem uma reforma trabalhista também, junto com a reforma previdenciária. Sim. As relações de trabalho, essa de o empregador e o empregado, elas tendem a desaparecer. Essa é a verdade. Então, as pessoas vão ter que se virar. E se virar como? Diminuindo contribuições da medida em que podem. E por falar em se virar, quem vai ter que se virar também, é uma pergunta, o Carlos Magalhães coloca uma questão aqui que é verdade, né? Aqui no Brasil tem a cultura de que a força de trabalho deve ser jovem, né? Então, vamos supor, com essa proposta aí, de fixar uma idade mínima mais para frente, né, de 65 anos, como é que fica? Essas pessoas têm dificuldade em entrar no mercado de trabalho? A gente vê isso acontecendo, por exemplo, para quem tem mais de 50 anos. E aí? Exato. Quem se aposenta e se aposenta jovem, ele tem o corte do fator previdenciário. E na maioria das vezes, ele não se aposenta jovem porque ele quer. Ele se aposenta jovem porque ele precisa. E muitas vezes, aposentado, não está mais no mercado. E aí ele encontra uma dificuldade para retornar ao mercado de trabalho. Isso é uma preocupação que se deve ter com esses aposentados jovens, para que não haja esse tipo de problema. E as pessoas também que com trabalho braçal, né? Empregados domésticos, empregados da construção civil, trabalhadores rurais, que também, com a idade mais avançada, elas vão tendo problemas, né? Coluna, enfim, elas não têm nem a saúde, nem a prevenção. O Brasil não faz prevenção. Existe o remédio grátis na farmácia, mas ele não fica, se você não for buscar o remédio da pressão, ou o remédio do colesterol, ou da diabetes, o governo não quer saber. Se você vai onerar os hospitais tendo uma crise por causa porque não tomou o remédio, ou um AVC porque não se cuidou, não quer saber. Então não existe a prevenção, onera os cofres públicos. Tudo isso é dinheiro da Seguridade. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, Sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Retornando, né, espero que vocês, né, tenham analisado com muita tranquilidade, com muita cautela, né, junto comigo, vendo que as medidas propostas, por mais que se tenha que fazer alguns ajustes, não pode fazer ajuste onde o trabalhador saia no prejuízo. O que não pode é o governo, cada vez que muda, cada correção que ele entende que seja necessário fazer no momento, bota na nossa conta. Sempre os trabalhadores estão pagando a conta. Quando ele propõe a alteração, né, para a idade mínima para aposentadoria de 65 anos, quem vai sofrer, quem vai ser penalizado são os trabalhadores, principalmente os trabalhadores mais humildes que começam a trabalhar muito cedo. Esses serão os maiores prejudicados. Então eu entendo que a gente tem que fazer um movimento, sim. Nós temos que fazer um protesto a nível nacional antes que esses projetos comecem a ser votados. Os deputados precisam entender que os projetos que estão sendo apresentados só estarão trazendo prejuízo a todos os trabalhadores. E eu convoco a cada um de vocês para ficarem sintonizados com os sindicatos da sua categoria, para que fiquem sintonizados, né, nos sites de cada um de vocês,
e vamos juntos fazer uma frente para tentar barrar. Além da mudança na aposentadoria, que isso aí é para imediato, a proposta é de apresentar até o final de ano outras propostas de flexibilização das leis trabalhistas. Flexibilização. Sempre quando essa palavrinha surge, é para trazer prejuízo para a gente. Aí eles vêm com um monte de conversa fiada, vem o ministro do Trabalho dizendo que não vai trazer prejuízo para uma série de outras personalidades políticas dizendo que não tem interesse nenhum em prejudicar os trabalhadores, mas no fundo tem. No fundo, cada proposta que estão apresentando é para trazer prejuízo para a classe trabalhadora. E a gente não pode simplesmente ficar de braços cruzados achando que tudo vai se transformar, mágica, porque não é assim que acontece. Se quisermos mudança, nós temos que participar dessas mudanças. E não pode ser mudanças sempre para pior. Se deixarmos na mão do governo, essas mudanças serão para pior sim. Eu convoco a cada um de vocês a estarem junto conosco. Assistam mais um vídeo e vocês vão entender melhor junto comigo o que a gente precisa fazer. Amigos, eu sou Ademir Miller, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, a FETAEP. Nós temos liderado no Brasil, e aqui no Paraná principalmente, as principais lutas e conquistas dos trabalhadores rurais do nosso estado e do Brasil. Nós temos mobilizações do Grito da Terra, que são várias, mobilizações das mulheres, das Marchas das Margaridas, dos assalariados, da juventude, e temos conquistado muitos benefícios aos trabalhadores rurais e seus familiares, e com isso também fortalecendo todas as cidades do nosso estado do Paraná, porque os recursos buscados através da Previdência, do PRONAF, PA, PENA e tantos outros benefícios que os trabalhadores rurais têm e procuram, e que os nossos sindicatos aí nas bases, e que a nossa federação aqui em Curitiba, a nossa contato em Brasília, vai chegar essas conquistas até os trabalhadores rurais. Então nós sentimos aqui na obrigação, no dever, como dirigente sindical do nosso estado do Paraná, representando aí mais de 308 sindicatos filiados, sentimos então no dever de alertar os trabalhadores rurais. Agora estamos vivendo um momento grande para o nosso estado, para o nosso país. Estamos vivendo o momento das eleições municipais, onde vamos eleger os prefeitos, os vice-prefeitos e os vereadores ou as vereadoras, prefeitos e prefeitas. Por isso, a FETAEP alerta, principalmente os trabalhadores, as trabalhadoras, seja eles rurais ou trabalhadores urbanos, no sentido de fazer um voto consciente. Nós estamos distribuindo no estado, através dos sindicatos, através de várias pessoas, milhares de panfletos institucional, com o nome da nossa federação, orientando e alertando para o voto consciente. O que é preciso verificar para o voto consciente? Procure saber o candidato de seu município, o vereador, o prefeito, o vice-prefeito, se eles estão comprometidos com a classe dos trabalhadores, principalmente com a classe trabalhadora rural. Existe ali as nossas bandeiras de lutas e nossas conquistas que já tivemos, que é preciso que esses candidatos se comprometam a seguir as nossas bandeiras de luta e também procure garantir o que já conquistou para não ser perdido. Por um outro lado, é preciso verificar cada um desses candidatos, lá junto do sindicato, das associações municipais, associação de bairro, associação de produtores, lá no fórum, através do cartório eleitoral, lá na igreja que você faz parte, ou em qualquer outro lugar onde tem internet, para você pesquisar se essas pessoas não têm nada sujo, tem ficha limpa, para poder ser um bom candidato com ética, com transparência. Precisamos mudar esse nosso país, tudo que vocês estão vendo que está acontecendo no país aí de corrupção, falta de dinheiro para a saúde, falta de dinheiro para a escola, para a segurança e tantas outras políticas públicas necessárias para o povo do Brasil, do Paraná. Mas as mudanças vão começar agora a partir dos municípios, a partir da eleição dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito. Elegendo agora bons candidatos, com ficha limpa, que sejam éticos, que sejam transparentes, que ouvem a sociedade, que ouvem a comunidade. Esses candidatos que vão se comprometer com os sindicatos, com os trabalhadores rurais, com os trabalhadores urbanos, de fazer uma política voltada também para esses trabalhadores, para uma inclusão deles cada vez mais, para viver uma vida mais feliz, é assim que tem que ser procedido para o voto consciente. Então, cabe a vocês procurarem esses candidatos, esses votos conscientes. Não vote por causa de um favor,
por causa de uma coisa ou outra que foi feita, ou porque é meu parente, é meu amigo, é meu vizinho. Procure saber se ele está preparado para esse cargo que ele está disputando no município, para poder exercer com dignidade esse cargo tão importante na política municipal. Muito obrigado a todos e a todas e um grande abraço. Entenderam como que é importante e necessário que cada um de nós se mobilize, se organize e venha para a luta, não deixe passar tantos projetos que estão sendo encaminhados para prejuízo da classe trabalhadora? Entenderam como é importante a participação de cada um? Como é importante vocês saberem, né, quais são os deputados do nosso estado, estaduais, pedindo para que eles entrem em contato com os deputados federais, para que não passem os projetos que estão sendo apresentados? E podendo, entrem no site, né, deputados, entrem em contato com cada um dos deputados que são do nosso estado e peçam para que não votem os projetos que estão sendo encaminhados, trabalhador. É disso que a gente precisa, de participação, de mobilização de todos os trabalhadores, para que a gente não leve um rolo compressor, porque está pronto. E se a gente não fizer nós estaremos sendo esmagados. Mas nosso programa chegou ao final. Deixo um grande abraço para todos vocês. A seu Roosevelt Carvalho, que realmente voltou a aparecer. Um grande abraço para o senhor e para a sua família. E até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário, que chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão que só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução, defendendo